Olá! Façamos hoje a leitura do livro de 2 Reis, né? O capítulo 13 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Joacás, rei de Israel. 2 Reis 13:1. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Joacás, filho de Iehu, tornou-se rei de Israel em Samaria, reinando durante 17 anos. 2 Reis 13:2. Ele fez o mal aos olhos do Senhor, repetindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, induzira Israel a cometer, e deles não se afastou. 2 Reis 13:3. A ira do Senhor se inflamou contra Israel, que ele entregou durante todo aquele tempo às mãos de Hazael, rei de Arã, e as de Ben-Hadad, filho de Hazael. 2 Reis 13:4. Joacás, todavia, aplacou o Senhor que o ouviu, porque viu a opressão que Israel fora obrigado a suportar e que lhe fora imposta pelo rei de Arã. 2 Reis 13:5. O Senhor deu a Israel um salvador. Os filhos de Israel escaparam das mãos de Arã e passaram a habitar as suas tendas como antes. 2 Reis 13:6. Contudo, não se afastaram dos pecados que a casa de Jeroboão induzira Israel a cometer. Neles persistiram, e até o poste sagrado continuou de pé em Samaria. 2 Reis 13:7. A Joacás nada mais foi deixado como forças armadas que 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria, uma vez que o rei de Arã havia exterminado todos os outros, tratando-os como pó pisado ao pé. 2 Reis 13:8. Os demais atos de Joacás, tudo quanto fez, seus grandes feitos, não está isso escrito no livro de Anaias, dos reis de Israel? 2 Reis 13:9. Joacás adormeceu junto de seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Joás se tornou rei em seu lugar. Joás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria, por 16 anos. 2 Reis 13:11. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, induzira Israel a cometer, mas neles persistiu. 2 Reis 13:12. Os demais atos de Joás, tudo o que fez, seus grandes empreendimentos, suas guerras contra Amazias, rei de Judá, não está isso escrito no livro de Anais, do rei de Israel? 2 Reis 13:13. Joás adormeceu junto de seus pais, e Jeroboão sentou-se em seu trono. Joás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Enfermidade e morte de Eliseu. 2 milagres póstumos. 2 Reis 13:14. Eliseu caiu doente da enfermidade que o levaria à morte. Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou sobre a face dele, dizendo: meu pai, carros e cavalaria de Israel. 2 Reis 13:15. Eliseu lhe disse: toma um arco e algumas flechas. Joás tomou um arco e flechas. 2 Reis 13:16. Eliseu disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o retesou. Eliseu pôs suas mãos sobre as do rei.
Segunda Reis 13:17. E disse: abre a janela que dá para o oriente. Joás abriu-a. Eliseu lhe disse: atira. E ele atirou. Eliseu disse: é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Vencerás Arã em Afeque, até o extermínio. Segunda Reis 13:18. Eliseu disse a Joás: toma as flechas. Ele as tomou. Eliseu disse ao rei de Israel: golpeia a terra. Ele golpeou 3 vezes e depois parou. Segunda Reis 13:19. O homem de Deus irritou-se com ele e disse: se tivesses golpeado 5 ou 6 vezes, terias golpeado Arã até o extermínio. Agora, porém, só golpearás 3 vezes. Segunda Reis 13:20. Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, no princípio do ano, bandos vindos de Moabe penetravam na terra. Segunda Reis 13:21. Acontece que, enquanto se sepultava um homem, avistou-se um desses bandos. Apressadamente depositaram o morto no sepulcro de Eliseu e partiram. Ao tocar os ossos de Eliseu, o homem recobrou a vida e se pôs de pé. Aleluia, glórias a Deus. Segunda Reis 13:22. Hazael, rei de Arã, havia oprimido Israel durante toda a vida de Joacás. Segunda Reis 13:23. Mas o Senhor compadeceu-se dos filhos de Israel, mostrou-lhes sua ternura e voltou-se para eles por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não quis destruí-los. Até então não os havia rejeitado para longe de sua presença. Segunda Reis 13:24. Hazael, rei de Arã, morreu e seu filho Ben-Hadad se tornou rei em seu lugar. Segunda Reis 13:25. Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este último, durante a guerra, havia tomado das mãos de Joacás, seu pai. Joás derrotou Ben-Hadad 3 vezes e recuperou as cidades de Israel. Bem, encerramos assim hoje a leitura do capítulo 13 do livro de Segunda Reis da Bíblia Sagrada. Bem, a palavra de Deus é maravilhosa. Procure ler mais a palavra do Senhor todos os dias, né, para que você possa alimentar sua alma, seu espírito, né, para que você possa alimentar seu corpo físico também. Por que não? Bem, meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigada.